Alô você, hoje, né, mais um podcast aqui no Meganés Oficial. Hoje nós vamos falar de um tema que aconteceu, né, no dia 14, né, um ataque de onça a uma criança, né, e algumas pessoas perguntando por que, de uns tempos para cá, muitos ataques de animais a pessoas, por que aumentou tanto? E hoje aqui, no nosso podcast, você vai saber por quê, né, eu pesquisei, conversei com pessoas da área. Hoje era para vir um biólogo aqui, só que me ligou alguns minutos atrás, antes de eu chegar aqui no estúdio, que por força maior, né, não conseguiu chegar em Goianésia a tempo. Ele estava em Barro Alto e não conseguia chegar aqui a tempo. E conversando com outras pessoas também, com ex-caçadores, né, com pessoas, com veterinários, com biólogos, e também, né, na internet, nós conversando com várias pessoas e falando, né, por que esses ataques de felinos, né? Onça parda, onça pintada, a onça preta que o pessoal fala, né? E a gente hoje vai explicar, né? Tentar explicar, pelo menos, por que esse índice aumentou tanto dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, aumentando tanto igual agora. Olha, para começar, a gente tem que informar que, para quem não sabe, para quem não é antenado nas redes sociais, foi notícia no Brasil todo, um fato que aconteceu em Alto Paraíso, ali na Chapada dos Veadeiros. Não sei se vocês conhecem a Chapada dos Veadeiros, mas aconteceu, né, esse fato de um felino, de uma onça parda, né? Lá é um santuário, né? Santuário da onça parda, mas lá tem onça pintada também, não é só onça parda. O pessoal tá pedindo o link aqui, Dena, a gente já tá mandando, né? O pessoal tá vendo aí que eu tô conversando e mostrando o celular ao mesmo tempo. É porque a gente já tá mandando aí o link para as pessoas. Para quem não viu, uma criança que mora, né? Que ela sobreviveu no Riacho Fundo. Ela foi comemorar seu aniversário aí de 8 anos e acabou sendo atacada numa trilha, né? Tava voltando uma cachoeira, acabou sendo atacada por uma onça parda, né? E havia 5 pessoas, o pai, a mãe, o irmão de 11 anos, ela completando 8 anos, que era o aniversário dela, e o instrutor de trilha. E na verdade, né, o grupo em trilha, não sei se você conhece lá, né, na Chapada dos Veadeiros, é a mesma coisa de Pirinópolis ali, as trilhas. As trilhas são curtas, você não anda agrupado. O instrutor vai na frente, ó, eles vão tipo uma fila indiana, porque a trilha não é tão larga. E a criança não era a última da fila era a mãe. E uma onça, né? Muitos falavam que ela pulou de uma árvore, mas já foi descartado. O pai falou que não pulou de uma árvore, ela estava numa vegetação rasteira. Ela estava no mato e quando a criança passou, ela pulou no rosto da criança ali, quebrou o braço da criança, deu uma mordida ali, um tapa, sei lá, no rosto da menina ali. E a menina teve que fazer plástica. Ficou internada, saiu ontem, né? Esse é o dia 19, ficou internado do dia 15 até o dia 19. Fez plástica no Agarran, no Hospital Agarran, e voltou à tona, né, com esse ataque aí, voltou à tona sobre os ataques de felinos, ataques de onça. Olha, todo mundo sabe que num tempo remoto, nos anos 50, nos anos 60, tinha muitos ataques de onças, aqui no Brasil, né? No exterior, na África, na Ásia, né, na Índia, por exemplo, tem muito ataque de tigre, na Índia. Já na África tem ataque de leão, ataque de leopardo, etc, etc. Mas aqui no Brasil, nós temos o maior felino que nós temos é a onça pintada. Mas essa que atacou a criança é uma onça parda. Chapada dos Veadeiros, eu aconselho aí, viu, Deno? Eu aconselho aí, é um lugar muito bonito na Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros fica mais ou menos ali 230 quilômetros, se eu não me engano, de Brasília, e 400 quilômetros de Goiânia, e mais ou menos ali uns 300 quilômetros de Goianésia. Então, só para a gente ter essa noção, com esse ataque, algumas pessoas vieram, os grupos de zap ferveu, a internet, as redes sociais, os jornais, trazendo à tona por que a onça está atacando o ser humano, e o ser humano não faz parte do cardápio da onça. O ser humano ele não é presa de uma onça, a não ser que a onça esteja parida, esteja acuada ou esteja com extrema fome. Não sei se você lembra, matou o seu Jorge, né, no Mato Grosso, no Pantanal, né, há pouco tempo atrás. Não sei se você lembra do seu Jorge, 60 anos. Agora nós vamos chegar lá.
Agora vamos falar da Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros, para quem não sabe, é um patrimônio mundial da Unesco. É patrimônio mundial da Unesco. Lá tem cachoeira, tem saltos, né? Tem trilhas, tem matas, tem cânions, tem pousadas. Lá é para você, no caso é para você ir e se divertir. E lá é o Santuário das Onças Pardas, mas como eu disse, não é porque é Santuário das Onças Pardas que só tem onças pardas. Tem onça pintada e também tem a onça preta, que é a pantera. E com esse ataque lá, o santuário foi fechado. Lá a volta da serra, né? Foi fechado. Está fechado ainda, parece que está já com o tempo para abrir aí. Agora, lá, por que essas onças ficam lá, Biloca? O pessoal perguntando. Por quê? Porque lá, o Denner, apesar de ser o santuário, lá é muito rico em água. E onça fica onde tem a comida e água. E mato para ela esconder. Tem o mato para ela esconder, tem a água para ela beber e tem a comida para ela caçar. Eu estava notando aqui alguns animais que tem lá. Mamífero, por exemplo. Lá tem lobo, mas o lobo não ataca. Lobo-guará, tem tamanduá-bandeira, que encara a onça. Tamanduá-bandeira, ele enfrenta a onça. Tem tamanduá-mirim. Tem anta, a onça pega a anta, né? Tem capivara, tem tatu-canastra, tem coelho. A onça gosta de um coelho, é um x-tudo para ela, é um coelhinho pequeno, é um x-tudo. Tem os veados campeiros lá também, mateiro também tem, catingueiro lá tem também, e as onças pintadas e parda, né? Esses são os mamíferos. Agora aves tem muitos, tem tucano, arara, coruja, gaviões, tem ema, que a onça também pega uma ema, e lá também é rica em espécies de serpentes, cobras, por exemplo. Destacando aqui as que mais tem lá é cascavel e jararaca, mas jiboia também tem. Lagartos tem tiu e também tem o jabuti lá, né? Lagarto lá é rico em tiu e tem o jabuti. E a gente comentando, está acontecendo recordes, né, de alguns animais estão atacando, acontecendo recordes de ataque. O que eu associo a isso? O ser humano, Denner, está entrando no habitat do animal, entendeu? Todo dia aumenta 150 mil pessoas no mundo. Só para você ter uma noção, todo dia, mais ou menos, morre 200 mil pessoas e nasce 350 no mundo. Então, daqui 50 anos, imagina a população do mundo. O Brasil tinha 214 milhões de habitantes, já tem 219. Entendeu? Então, se você for analisar, o ser humano, como está crescendo muito, que hoje nasce muito mais gente do que morre 200 mil e nasce 360. Então, nasce muito mais do que morre. Então, o ser humano tem que procurar espaço para a superpopulação do mundo. E está acontecendo aí também nessas usinas, cana-de-açúcar, soja, né? Estão tirando o habitat, o desmatamento está fazendo um grande estrago também no habitat das onças. Tanto que você, no próprio Meganésia seu, você pôs uma onça no bairro Jardim do Cerrado, uma onça parda, alguns meses atrás. Eu fiz uma matéria que ela até foi censurada, mas depois a gente voltou a fazer ela, até outro companheiro de imprensa também fez, sobre várias onças que é vista entre Goianésia e Santa Rita. Até naquele horário que o pessoal faz a peregrinação do dia 22. Onça parda. O caminhoneiro mandou, Biloca, hoje é 22, o cara trabalha no Corujão. 3 horas da manhã, o pessoal está 1 quilômetro para trás e tem uma onça aqui na frente aqui. Beleza. Então, perto dessas usinas, que seja essas usinas indo para Barro Alto ou indo para Santa Rita, há felinos, há onças também. Por quê? Onde tem usina, tem água dentro. Usina não funciona sem água. Como é que você vai irrigar a cana? Entendeu? Tem que ter água, tem que ter represa, tem que ter córrego, tem que ter algum rio perto. E entre Goiânia e Santa Rita tem um córrego da ponte lá do Queijo, não sei se é o córrego da Égua, o que é aquele córrego lá. Então, a onça procura isso, a onça fica, o habitat dela é onde tem água e tem caça e tem um lugar dela esconder. Isso sempre teve. Pro lado de séries aqui também, não sei se você lembra, teve vídeos de onça entre Goianésia e Cirilândia. Então tem também, porque tem muito rio, tem o Rio do Peixe, né, tem o Rialma, tem muitos rios entre Goianésia e Séries. E muitas plantações também tem caça. Então a onça fica nisso. E a gente... Vendo, depois a gente vai falar de outro animal também, que no caso é um recorde, até para você que gosta de pescar, para você ficar atento. Mas vamos aqui. O ano 2025 para cá, a onça pintada matou o seu Jorge, foi notícia no Brasil inteiro, no mundo inteiro. No Mato Grosso, matou o seu Jorge. Todo mundo achou que o seu Jorge estava cevando a onça estava cevando o seu Jorge, porque o seu Jorge, a onça está mansa. Ela tá vindo aqui na porta comer resto de peixe que a gente pega e abre o peixe para arrumar o peixe.
e acaba dando os pedaços para ela, quando a gente sai, ela vem com. Mas na verdade ela estava cevando ele. E só para ter uma noção, né? Em um ano para cá, se você pegar o Centro-Oeste, eu não vou pegar o Brasil inteiro não vou pegar o Pará não, que o Pará ainda tem muitos ataques de onça, porque eu acho que o Pará ainda é meio primitivo nessa geografia, nessa coisa de biologia sobre os animais, porque lá tem muito. O Pará é o lugar que tem muita onça. Mas vamos aqui no Centro-Oeste, que é o Mato Grosso do Sul e Goiás. Esses 3 estados. Teve mais de 10 ataques em um ano. Teve aqui em Goiás, teve em Campinaçu, em Mato Grosso, teve em Sinop, em Jurunas, Giunas, não sei se é a cidade lá. Teve no Pantanal, que matou o seu Jorge. Então, teve aqui na Chapada dos Veadeiros, que é o último agora. Teve mais de 10 ataques. Aí o pessoal perguntando, por quê, Bloca? Eu lembro na época que eu era criança, Denner, eu nasci em 77, estou falando em 87, 89 ali mais ou menos. De 77 a 89. Goianésia tinha mais de 1.000 caçadores. Mais de 1.000. Você podia andar com a espingarda ou com um revólver na cintura aqui que não pegava. Depois teve aquele código de desarmamento que é proibido andar armado na cidade. Mas na minha época de criança, os caçadores ia pra feira Mário Silva, que só tinha aquele feirão, ia com a espingarda nas costas. Porque ele ia negociar alguma coisa lá, negociar munição, isso aí. Isso eu lembro. Entendeu? A rua 20 nem asfaltada não era. Então, assim, os caçadores, naquela época, tinha muitos. As onças não reproduziam, porque os caçadores saíam todo final de semana, matavam a onça. Aí o filho do caçador não quis ser caçador. Hoje eu conversei com um ex-caçador. O cara falou assim, quando eu tinha até 60 e poucos anos, eu ia. Hoje eu tô com quase 80, como que eu vou? Eu não tenho fôlego, não tenho preparo para mim entrar no mato, para mim pular um córrego igual a gente pulava. A gente ia lá fazer ceva, levava... Ele falando para mim, nós levava cajamanga, Bloco, nós levava milho, colocava um sal para cevar, catitu, paca, veado campeiro. Às vezes aparecia onça, a gente matava também. Então, assim, naquela época, Dena, tinha uns 1.000 caçadores. Hoje, se Goianésia tiver uns 5, é muito. Por quê? O filho do caçador não quis ser caçador. O neto do caçador não quis ser caçador. Entendeu? Qual menino de hoje aí, menino de 20 anos, 25 anos, que vai pro mato esperar, subir em cima da árvore, ficar lá a noite inteira esperando uma caça? Ninguém. Na minha época ia, não é? Eu nunca fui caçador. Mas na minha época ia. Então as onças naquela época morriam muito. E você mata uma onça fêmea, você vai tirar... quantas crias você vai tirar? Uma onça pare 2 filhotes por ano. A gestação dela parece que é quase 100 dias. Quer dizer, se você mata uma onça fêmea, Denner, em 5 anos você tirou 10 onças. 10 onças de circulação. Aí vamos voltar. Eu estava conversando com um biólogo também, como eu falei que ele ia vir, mas não viu. Ele falou para mim, falou assim, o perigo de onças aqui perto de Goianésia, que é um perímetro urbano, o perigo de onça são perto das usinas. São perto de usina, esses matos onde tem água, esses córregos aqui, tudinho. E se a gente for pegar caso antigo, o calção de couro tem o nome calção de couro por causa de uma onça. Você sabia disso, né? Isso eu tô falando uma coisa quase 100 anos atrás. Goianésia tem 70 e quantos anos? 70 e tantos anos. Isso eu tô falando, 2 viajantes, veio e parou ao lado do calção de couro. Eu ainda não sei, eu procurei estudar pra ver. O calção de couro é meio grande, ele pega de uma rua, vai até no final lá. Aí eu, pra ver aonde que perde com a rua, se é a 25, se é a 27, se é a 39, se é a... Entendeu? Eu tô tentando descobrir aonde foi que achou o calção de couro. 2 caras, um foi fazer uma fogueira e o outro foi andar mais uns 2 quilômetros em volta pra ver se tinha alguma coisa. O que os caras faz? Quando vai parar, naquela época o calção de couro não era contaminado, né? Quando você vai parar, você para perto de quê? De um riacho, de um córrego, de um rio. Você acende fogo perto de um rio. Aí que é o bom e o perigo. Se você parar perto de um rio, você vai atrair animais que vão beber água. Os animais procuram os rios para beber água. Mas você vai ter água para você, água para o cavalo, que estava a cavalo. Vai ter um local ali para pegar água para cozinhar um feijão, cozinhar alguma coisa que naquela época os caras faziam os feijão ali. Pegou um peixinho ali, vai na beira do rio ali, do córrego, calção de couro, você vai fazer um fogo ali. Aí um saiu para procurar alguma coisa, para dar uma batida na região, para ver o que tinha perto, e o outro ficou. Quando ele voltou,
A onça já tinha matado e comido a metade dele, só tava um calção de couro lá. E ele relatou isso aos superiores dele, às pessoas e tal. E Guaianese, o córrego, como ele não tinha nome naquela época, se tornou calção de couro, e a cidade de Guaianese também se tornou por pouco tempo calção de couro o nome, né? Então só para isso. Aí o pessoal falando, por quê? Porque esse tanto de ataque de onças. Sempre teve, cara. Mas com a tecnologia agora, quando eu tô falando de tempos remotos, anos 60, 70 e 80, sempre teve ataque de onça. Quantas vezes eu era menino, a onça atacou um cara ali, a onça atacou isso. Só que hoje as onças tinha tirado nós do cardápio. Tinha tirado a gente do cardápio. Porque a onça tem capivara, tem jacaré, você vê no Pantanal, ela pega no jacaré, veado campeiro, anta, né? Várias coisas que o felino, ela tem. Então ela tirou o ser humano, porque o ser humano é grande. O ser humano é uma presa que não era fácil para ela. Só que, com o passar do tempo, os biólogos, os especialistas, eles ficaram intrigados por que tantos ataques de volta. Aí foi o que o caçador me falou. Antigamente nós matava, por ano nós matava 10 onças. Hoje nós não mata nenhuma. Já a onça só está reproduzindo, não tem como se diz? As pessoas, né? Não tem a presa dela, não tem as pessoas que matam ela, né? Antigamente tinha. Hoje a onça está acima da cadeia alimentar. Nenhum bicho dele mata a onça. Você tem relatos de tamanduá-bandeira, aquele abraço mortal dele, matar ela. E junto com ele morrer também. Mas hoje a onça está acima da cadeia alimentar. E os caçadores envelheceram, ninguém mais procura. Mas aí você fala assim, mas todos os países têm um ataque de presas. Não tem. Se você for no Brasil ainda é raro, mesmo tendo esses ataques. Antigamente tinha mais, mas se você for na Índia, tem ataque de tigre. Tigre mata não sei quantas pessoas por ano na Índia. Se você for na África, ataque de crocodilo, jacarés grandes lá, piton. Piton tá matando gente na Tailândia. Guepardo, leão. O leão tá matando pessoas na África. Mas é lá que sempre teve isso, desde o século XIX tem isso. Desde quando estava construindo aquelas... Até saiu um filme, A Sombra e a Escuridão, não sei se você assistiu ele, tem até um livro também. Na época que estava fazendo aquele trio de ferro, de trem de ferro, no meio da savana africana, muitos leões mataram trabalhadores, né? Agora, hoje a onça está muito próxima do ser humano, né? Hoje você vê relatos de onça a 1 quilômetro de Guaianese. Na Serra da Usina tem onça. E nesse sentido, a Savannah Catiche, eu acho que é assim mesmo que lê, aqui pelo Instagram participando, dizendo, sim, os humanos que estão invadindo a área dos animais. Os ataques são apenas uma consequência. Eu concordo com ela em 100%. É o ser humano que está... Quando você desmata como se diz, um mato, um cerrado, uma mata, para plantar soja, você está tirando o habitat da onça. E até mesmo para aumentar o tamanho da cidade, né? Como eu disse, Dena, nasce 360 mil pessoas por dia e morre 200, nasce mais do que morre. Então, assim, a população humana, ela está aumentando muito e a população dos animais está caindo. Entendeu? Aquela onça que matou o seu Jorge já foi sacrificada. Por quê? Porque ela pegou gosto da carne humana. A onça, ela não pode pegar gosto da carne humana. Essa do Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, não tem relatos que ela vai ser morta, porque ela está sendo monitorada. Eu creio que não vai matar, mas a do Pantanal mataram. Entendeu? Até porque essa também não chegou a comer a criança, né? Mas ela danificou bastante. Eu estava acompanhando os laudos médicos lá do Agarran. É um hospital que eu conheço muito, que eu fiquei quase um mês internado. Lá é um hospital, na verdade, é um hospital para plástica, é um hospital para queimaduras. E quando eu fiquei internado, eu fiquei quase um mês lá. Isso no ano 2000, né? E lá o telhado sai para você pegar sol. Você não consegue sair lá fora pegar sol. Eles apertam um botãozinho lá, o telhado do Agarran, ele abre para você pegar aquele sol da manhã. Do Agarran eu conheço muito, porque eu fiquei um mês lá. Fui hóspede lá um mês. Agora, ela foi para lá também. E lá é um hospital especialista em queimaduras e especialista também em cirurgia plástica. E como a menina falou aí, o ser humano, ele está invadindo o espaço que é... O ser humano não respeita o espaço.
Ele destrói um rio para irrigar uma plantação. Acaba com os peixes para irrigar uma plantação. E como as onças não tem lugar para onde, ela está ficando espremida, para onde que ela vem? Para a próxima cidade. Porque aqui ela tem um cachorro que ela pode pegar. Porque já tem relatos de onça atacando cachorro aí. Entendeu? Mas não tinha o ser humano. Aqui perto do Maiador ali, ó, pro lado de Pirinópolis, uma onça matou 2 cachorros lá. Cachorro vira-lata. Numa fazenda, isso numa fazenda. E você vê também tantas onças sendo atropeladas nas rodovias. Esses dias agora tem uma onça parda que foi atropelada em Goianésia e Artulândia. Então, assim, o que fazer? Não tem como fazer mais nada, porque a gente chegou em um estágio, nós chegamos num lugar que é muito longe para voltar. Entendeu? Como você vai reflorestar um lugar que você devastou para plantar soja de cana? Outra coisa, também tem a questão que antigamente você podia ser caçador e hoje você não pode ser caçador mais, né? Hoje é clandestino. Hoje você não pode matar. Hoje é crime ambiental. Se matar é um crime ambiental e é pior, é uma pena bem maior do que você matar uma pessoa. Hoje é um crime ambiental. Só que na minha época podia. Na minha época, eu falo quando eu era criança, podia. Então, assim, o pessoal, eu tava até vendo um documentário de São Paulo, o cara falou assim, rapaz, mas em Goianésia tem em Goiás, no estado de Goiás, tem onça, hein? Aí o cara falou assim, mas porque lá é mato, é mata, é campo, é cerrado, lá é agro, né? Não sei se vocês quis fazer uma referência a alguma coisa, mas falou que São Paulo é a selva de pedra. São Paulo, Dena, São Paulo, você não vê os bichos que tem aqui. Eu já fui para São Paulo, fiquei muito tempo. Quando a gente fala que aqui em Goiás, né? Que aqui em Goiás você vê tamanduá, bandeira. Quantas vezes você vê em matéria tamanduá, bandeira na cidade? Os caras eles só vê tamanduá, Denner, pela internet. Essas araras que chocam aqui nesses coqueiros das avenidas, os caras de São Paulo que veio para trabalhar no empreiteiro aqui, eles foram para lá para filmar, que lá em São Paulo não vê arara. Arara só em zoológico. Aqui eles vê voando. Entendeu? Aí o que acontece? Em São Paulo você não vê onça. Onde você vai ver uma onça numa cidade daquela? Você pega Goiás inteirinho e põe em São Paulo. Goiás é 7 milhões de habitantes, né? Em São Paulo é 11 milhões. Entendeu? É isso que eu tô falando. Então, e outra coisa também que atacou muito, saindo da onça um pouquinho, que atacou muito, Dena, não sei se você viu, eu até fiz uma matéria, foi ataques de serpentes, ataques de cobras. Só pra você ter uma noção, do dia 1º de janeiro de 2026, nós estamos no mês 5, né? De 5, quase 6 meses já, porque dia 1º agora já dá 6 meses. Teve 600 casos de ferimentos por cobra, de peçonha, né? No caso, ataques, picadas de cobra, 4 óbitos. Aqui não sei se o Meganésia fez, aqui em Santa Isabel, aqui, perto de Séries, só em 15 dias teve 2 crianças que foram picadas de cobras venenosas. Cobra jaracuçu, né? Quando eles falam cobra jaracuçu, eles falam uma cobra parecida com a jaracuçu, uma jararaca, parecida com a jaracuçu, porque se você for olhar na internet, se você for conversar com um biólogo, em Goiás, não tem jaracuçu. Mas tem uma jararaca que ela é muito parecida com a jaracuçu. Entendeu? Eu até questionei o Tarek Câmara, que é um biólogo mais renomado no Brasil, um biólogo bastante renomado, igual o biólogo Henrique, Richard lá. Ele falou assim, Kleber, não existe jaracuçu em Goiás. Existe quase todo tipo de jararaca. Porque a jaracuçu é uma jararaca. A urutu, cruzeiro, que tem aqui próximo de Goianésia, é uma jararaca. A jararaca tem jararaca malhada, jararaca maia de sapo, entendeu? Tem vários tipos de jararaca. Jararaca caiçara. Mas a jaracuçu não tem. Só que tem uma jararaca que é muito parecida com a jaracuçu. Então eles confundem ela. E tanto que os bombeiros falaram que foi jaracuçu. E ele falou assim, os bombeiros estão errados, os bombeiros não estão tendo conhecimento. Mas então assim, tá tendo ataque dele, não é só de onça. Tá tendo ataque de serpentes. Entendeu? As cobras que mais atacam é a jararaca e a cascavel. Então assim, quando a gente fala que o ser humano está invadindo, por isso está tendo esses ataques grandes, você tem vários hectares de mata. A chance de você achar uma onça ou uma cobra é pequeno. Quando você vai reduzindo aquele hectare e fica um quadrado apenas, eles têm que esconder ali. Então, se você entra ali para uma pescaria, a chance de você achar uma serpente ou uma onça é muito. Entendeu? E aí vamos pegar aqui por Goianésia, por exemplo, a gente vai observar que
quase que diariamente o corpo de bombeiro é acionado para captar algum tipo de Serpentes, animal. né? Que seja Tamanduá. tamanduá, né? Que seja um gambá, que seja uma cobra, na maioria das vezes é a jiboia. Ou seja, eles não estão tendo para onde ir. Como as pessoas da cidade aqui gostam de criar galinha, gostam de criar... Que é proibido hoje não pode criar galinha. De criar um cachorro, né, um gato. Esses pequenos animais, acaba que esses animais aí, como por exemplo a jiboia, que gosta de uma galinha, né? E outros animais gostam desses animais, coisas pequenas aí, animais pequenos, acaba atacando, né, vindo para a cidade em busca de alimento. Vou te dar um exemplo, Denner. Você falando aí, a gente saindo das onças e da serpente. Antigamente, Goianésia você podia criar no fundo do seu quintal. Antigamente tinha aqueles lotes grandão. Você podia criar uma vaca para tirar um leite ali, umas 3 vacas no fundo do seu quintal. Porco, galinha e cavalo. Aí, primeiro, eles tiraram a vaca, porque eles Goianésia tá parecendo um curral. Eles tiraram a vaca do meio urbano. Você não pode criar vaca, o código de postura. Tirou. Depois tirou o porco, porque Goianésia estava parecendo um chiqueiro. Tava cheirando chiqueiro. Isso era verdade. Na minha época tinha vaca no fundo do quintal, tinha porco, tinha cavalo, tinha tudo, e galinha. Tirou. Eles esqueceram dos cavalos. Aí depois eles tiraram a galinha, aquela velhinha que recebia aposentadoria, comprava milho, jogava no fundo do quintal para criar galinha. Ali ela coibia, sabe o quê? Essas pequenas cobras a galinha matava, lacraia a galinha matava, escorpião a galinha matava. Sabe o que aconteceu? Hoje a cidade é infestada de escorpião. E mato, né? E mato. Entendeu? Aí o cavalo, que é animal de grande porte, todo bairro que você vai tem um cavalo num lote baldio. Porque tirou vaca, tirou porco, tirou galinha, não tirou o cavalo, que é animal de grande porte. Então é isso. Quando você tirou a galinha, você abriu as portas para pequenas serpentes. A grande não, que a jiboia pega a galinha, mas pequenas serpentes, essas cobrinhas de 2 cabeças, essas filhotes de cobra, a galinha mata. Você abriu o espaço, você abriu as portas para o escorpião entrar, para uma barata, para uma lacraia, para um grilo, entendeu? Então, assim, você atraiu os animais. Agora, sobre as onças, aqui em Goianésia, nós falando, eu ia falar de Goiás, mas falando de Goianésia aqui, onde nós estamos, é rico em onça pintada. Biloco, mas aqui perto da cidade só é onça parda, porque a onça parda, por natureza, ela é uma onça mais mansa. Entendeu? É uma onça mais mansa. Aquele caso lá de Chapada dos Veadeiros, lá em Alto Paraíso, o caso de fome. A onça estava com fome e a onça ataca quem? O mais fraco. No rebanho, Dena, se você tiver um rebanho de gado, ela ataca o bezerro ou a novilha. Se você tiver um grupo de pessoas, ela vai atacar ou a criança ou o idoso. Ela ataca o mais fraco. De 5 pessoas, ela atacou qual? O menor. Entendeu como que é? Atacou o menor. Então a onça tem esse instinto, atacar o que dá menos trabalho. Não é boba nada, né? Não. Aqui, outro perfil na internet aqui, Goianésia Imagens, ele disse assim: fiquei sabendo que ONGs estão soltando onças no pé de serra e matas por perto. Ele só não especificou se é aqui... Não, ele tá certo. Eu sei disso aí. Aqui, vamos supor um exemplo aqui. Vamos um exemplo, Denner. O portal Meganésia, que é o seu portal, quase diariamente você falou aí que tem captura de animais, diversos tipos, de jiboias, cobras venenosas, tamanduás, esses animais. Você acha que os bombeiros vão soltar isso aonde, Nena? Você acha que os bombeiros vão lá perto de Brasília soltar isso? No caso aqui, ele tá falando de onça, deixa eu ver. Não, mas qualquer animal. Não, sim, os animais estão sendo soltos aí, em seu habitat natural, né? Certo, mas o habitat natural é quantos quilômetros de Goianésia? No caso aqui, ele tá falando de onça. Não, certo, mas isso acontece. Se você perguntar para os bombeiros até entram ao vivo e falam, não, isso não acontece. Mas eu sei que acontece porque eu já procurei saber. Ô, Dena, vamos supor que você pega uma onça parda, ou laça ela, igual aconteceu. Porque vamos uma cidade chamada... no sul, no sudeste aí. É uma cidade, eu esqueci foi o nome agora, perto do Professor Jamil, essa cidade. Os bombeiros pegaram uma onça. No perímetro urbano, Denner. Ele soltou, passou uma semana, a onça estava dentro da cidade de novo. Significa que soltou perto. E eu conversando com um especialista, eu sou repórter, eu não divulgo fonte.
O cara me fala, Biloca, eu nem me preocupo porque você não divulga fonte. Ô, Dena, se um bombeiro de Goianésia aqui, ou da região de Uruaçu, pega uma onça, você acha que eles vão ir lá perto de Goiânia soltar essa onça? Eles soltam aqui perto. Eles soltam no habitat dela. Solta próximo de Santa Rita, próximo de Goianésia, solta no mato. Na verdade, geralmente, esses animais de grande porte, no caso, por exemplo, uma onça, e às vezes quando pega animal ferido, aí sim. Tem que soltar não, tem que levar para o veterinário, uma quarentena. Setas lá em Goiânia, né? Isso. Agora, quando réptil, esses outros tipos de animal, eles soltam aqui na região. Uma onça filhote igual eles pegaram aí, eles levaram também para lá, porque a onça depende de um cuidado. Onça filhote. Mas vamos aqui, no meu bairro ali, onde eu moro, eles pegaram uma cascavel. Eles levaram ela pra... eu fiquei sabendo depois, não sei se é verdade. Se for mentira, eles mentem aí. Levaram pra perto da serra, na subida da serra, e soltaram ela naquele mato. Porque a onça não vai... A cobra, ela não vai ficar parada ali. Ela vai se locomover, ela vai pra longe. Agora, eu fiquei sabendo que eu conversei com uma pessoa, falou, olha, quando pega um animal, um lobo-guará, na verdade, ele não ataca pessoas. Ele pega um lobo, ô Denner, ou um tamanduá, ele solta próximo aqui, ou pro lado de... Ou depois do Corga ali, ou de Santa Rita não, da Vila Propício ali, ele solta, não solta muito longe. Agora uma onça, que eu fiquei sabendo que não, Biloca, ele solta essa onça aí uns 5 km, 10 km de Goianésia, vai pro lado de, antes de chegar ali entre Goianésia e Ceres ali, solta ela ali. Só que a onça anda, cara, a onça anda não sei quantos quilômetros por dia, mas anda. Então assim, o resgate, ele tem que soltar em algum lugar. Perto de alguma cidade ele vai soltar, porque a cidade está perto de tudo. Entendeu como que é? Então, sobre esses ataques, infelizmente ainda vai acontecer, porque o ser humano está cruzando o caminho dos felinos. Infelizmente ainda vai acontecer, esses ataques de onça aí. Isso aí é questão de tempo, vai ter notícia de novo sobre esses ataques dele. Então, quero mandar um abraço aqui para o Fabinho da Multimarcas, que está assistindo a gente, para o Reginaldo da Ótica Séries também assistindo, o Fábio Machado, meu amigo Biola, também assistindo a gente aí. Quando ele não tem tempo de assistir, ele manda eu mandar o vídeo depois, que ele vai assistir o vídeo, né? O Ricardo Cerveja em Pé, o Carlos também ali, o Cairo, né, da Autopeças Magalhães também. É uma série de gente aí que sempre pede para me mandar o vídeo depois para assistir. A gente tá com o tempo extrapolado já? Então, se alguém quiser, Denner, mande mensagem no link aí que a gente vai respondendo, né? O pessoal tem meu número, se quiser meu número aí, a gente vai respondendo aí também as perguntas pós o programa, entendeu? E torcer que demore um caso como esse da Raíssa, né? A menina chama Raíssa, no dia do aniversário dela completando 8 anos. E só para ter uma noção, só pra gente finalizar, Dena, eles eram 5, a mãe começou a gritar, o pai começou a ir pra cima da onça também, pra onça largar, e o instrutor de trilha, não sei se você já foi nessas trilhas, ele anda com um pau, como se fosse uma bengala. É tamanho de um cabo de enxadão, mas ele anda com um pau assim, aquilo lá todo instrutor anda com aquilo. Ele jogou esse pau na onça, e depois, né, a onça veio, ele jogou a mochila dele, também a mochila dele continha a garrafinha d'água, que estranho, jogou nela, e todo mundo gritando ali, a onça acabou fugindo. Mas, né, agradecer a todos que esteve com a gente aí, acompanhando na próxima quarta-feira um tema diferente. Eu estou preparando um tema já da Copa do Mundo, porque, não para a próxima quarta, mas antes, a Copa começa dia 11, né, vai ter um tema aí sobre a Copa do Mundo, que começou em 1930, no Uruguai. A gente vai trazer esse tema aí também, sobre Copa do Mundo, num próximo programa em breve aí. Beleza? Aquele abraço, fiquem todos com Deus, até quarta-feira, se assim Deus nos permitir, garotinho.